Lucas capítulo 10. A partir do versículo de número 25. Diz o versículo 25 que um certo intérprete da lei, Lucas chama de intérprete da lei, Mateus chama de doutor da lei, e Marcos chama de escriba. Eram pessoas que tinham a função de Esdras do Antigo Testamento. Eram pessoas que tinham a lei, mas o povo não entendia a lei. Era difícil de entender a lei. Então, um intérprete da lei é isso. Ele lê a lei. O texto diz que Esdras abria a lei, lia a lei e ia explicando, interpretando o que é que significava aquilo. Como que aquela lei poderia ser aplicada no dia a dia. Como que se desembocasse, ou como que pudesse se desembocar em praticidade. E o texto diz que todo mundo voltava alegre para casa, porque Esdras lhes fizera entender aquilo que estava escrito. Então um escriba, um mestre, um intérprete da lei ou um doutor da lei é essa pessoa que vivia estudando a Torá, vivia estudando principalmente os livros de Moisés, os 5 primeiros livros chamados de Pentateuco, e eles interpretavam isso de forma que a população pudesse entender. Eles davam clareza àquilo que estava escrito, que as pessoas não tinham discernimento, não sabiam como colocar em prática, e através de uma interpretação correta, essas pessoas entendiam com facilidade o que é que a lei estava dizendo, e então conseguiam interpretar no dia a dia, no vestir, no comer, no negociar, no casar-se, no dar-se em casamento, nos negócios. Eles sabiam como colocar em prática a lei, porque alguém tinha feito a interpretação, de forma que eles entendiam. E esse homem, ele se aproximou de Jesus, e ele fez uma das maiores e uma das melhores perguntas que eu encontro em toda a Bíblia. Eu acho que, para mim, essa é uma das perguntas mais importantes da Bíblia. O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia que a vida não se resumia apenas no aqui e agora. Não era um hedonista, nem um materialista. Não era um camarada que seguia o sistema filosófico grego, que estava todo inserido dentro do grupo de saduceus, que não acreditavam em ressurreição, que não acreditavam em anjos, que não acreditavam em espíritos, que viviam aqui e agora, conforme Isaías denunciou: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E Paulo vai dizer no capítulo da ressurreição, que é o capítulo 15, dizendo que tem desdobramentos eternos, de que não é só aqui, morreu e acabou, existe consequências eternas. Paulo vai dizer que se a nossa vida se resume apenas nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a gente sabe que não podemos viver em uma perspectiva apenas das coisas daqui da terra. A gente pode se envolver com quase tudo aqui da terra, desde que a nossa perspectiva seja da eternidade. Na verdade, eu acho que as pessoas que mais produzem o bem, que mais realizam o bem aqui na terra, são aqueles que estão pensando em outro mundo, são aqueles que estão pensando na eternidade. E quando você tem uma visão correta da eternidade, então a sua curta existência aqui ganha significado. Você não joga a sua vida fora, você vive com responsabilidade, você vive com prudência, você vive com temor, porque você sabe que a vida não se resume só no comamos e bebamos, porque depois a gente vai morrer. Você tem conhecimento de que vai existir um acerto de contas, de que vai existir uma vida eterna, e por isso você não vive de forma irresponsável. Portanto, a pessoa que tem visão de um desdobramento eterno, de uma vida pós essa, são pessoas que vivem melhor, são pessoas que consagram mais a sua vida, são pessoas que fazem bem, são pessoas que dão significado a essa curta existência, porque sabe que vai ter uma idade eterna
para ser encarada depois. E ele faz a pergunta para Jesus, mas ele faz a pergunta certa, mas com um motivo errado. O texto diz aí, e ele fez essa pergunta para Jesus com um motivo, ou com a intenção de prová-lo, de envergonhá-lo, de colocá-lo na parede, de fazer com que Jesus se sentisse envergonhado. Então existe a possibilidade de eu fazer uma coisa certa com motivações erradas. Então eu posso fazer coisas certas, olha lá, um certo intérprete da lei, o intuito dele era pôr Jesus à prova. Então a pergunta dele é a pergunta mais importante, pelo menos na minha visão, é uma das perguntas mais extraordinárias, uma pergunta maravilhosa, mas feita com uma motivação errada. Então você pode ter uma conversa boa com motivações erradas. Você pode ter palavras certas com motivações erradas. E você pode ter ações corretas com motivações erradas. Você pode, conforme diz Paulo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, eu vou ser como um sino que retine, como um bronze, um metal que faz barulho. Ou seja, Paulo está dizendo ainda que eu tenho a capacidade de me comunicar com seres angelicais. Eu, por exemplo, Edson Teixeira, eu não tenho noção do que é falar língua de anjos. Nunca falei com anjos. Não tenho noção do que é falar a língua dos anjos. Nunca conversei com querubim, nunca conversei com serafim, nunca conversei com arcanjo, nunca conversei com nenhum tipo de serafim, com anciãos, com seres viventes. Eu nunca me comuniquei com um anjo. Não tenho noção do que significa falar a língua dos anjos. Eu sei o que é 1 Coríntios capítulo 14. Aquele que fala em línguas, ele fala em mistério, e ele edifica-se a si mesmo, e ninguém pode entendê-lo, a não ser Deus. Não tem anjo, não tem querubim, não tem arcanjo, não tem serafim, não tem satanás, não tem demônio, não tem poliglota algum, é somente o meu espírito que ora, e somente Deus entende essa língua que eu estou falando. A não ser que em uma reunião eu possa falar esses mistérios e o próprio Deus venha e entregue a alguém um dom de interpretação daquilo que está sendo dito. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas isso não é língua dos anjos. Embora a gente vê um monte, fale a língua dos anjos, como se falar em mistério fosse falar a língua dos anjos. Eu não sei o que é isso. Mas Paulo está dizendo, se eu conseguir me comunicar com o cosmo, com o universo, e ainda que eu fale a língua dos homens, que eu seja um poliglota, que eu fale o fufúdio, o barraça, que eu fale o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, que eu fale o urdu, que eu fale todos esses idiomas que tem no mundo. Se eu fosse um poliglota, uma espécie de um papa, se eu não tiver o amor, eu vou ser apenas uma pessoa que faz barulho. Vou ser admirado pelos homens, vou ser admirado por tantas pessoas, mas não vou ter nenhum olhar dos céus, do coração de Deus para mim. Vou ser alguém que vive para impressionar as pessoas, mas que não chama a atenção dos céus de forma alguma. Versículo 2, Paulo diz, ainda que eu tenha o dom de profecia, e conheça toda a ciência e todos os mistérios. Você sabe o que é isso? Você imagine o número de líderes de estados, de governadores, de presidentes, de senadores, de deputados, de vereadores, de candidatos. Você tem noção o número de pessoas que procurariam você, se você tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência? Você seria um show, você seria o máximo nessa terra, o centro das atenções. Até aquele que nem tinha quase nada disso dizia, ligue já, e receba de mim mucho, mucho, pero mucho amor. Esse cara já era um fenômeno, ficou bilionário.
Imagine você ter de verdade a ciência e o conhecimento de tudo isso. Ainda que eu tenha uma fé tamanha a ponto de transportar os montes. Paulo diz, se não tiver o amor, nada. Então eu posso fazer, mas eu não sou. E você fazer sem ser é a maior desgraça que pode acontecer na sua vida. O versículo 3, ele vai falar sobre martiria e sobre filantropia. Ele diz, ainda que eu entregue todos os meus bens para sustento dos pobres. Isso é filantropia. Filantropia é um trabalho filantrópico. Assistência social, assistencialismo, seja lá ajuda humanitária, seja o nome que você quiser dar. Ou até mesmo você se tornar um mártir, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Ele diz, se eu não tiver o amor, nada disso me aproveitará. Tudo vai ser fogo de palha. Tudo vai virar cinza. Então Paulo e o Senhor Jesus nos ensina que eu posso fazer muitas coisas boas. Mas se a minha motivação não for a motivação do amor, não serve para nada. Os homens vão te aplaudir, o governo vai te aplaudir, as pessoas vão te aplaudir, as pessoas vão elogiar você, porque você está fazendo, eles só conhecem as suas ações, o que a sua mão faz. Deus conhece o coração. Por isso em toda a Bíblia você vai ler, por exemplo, como em Isaías, e também, Isaías 5 e também em Tiago capítulo 4, limpai as mãos e purificai o coração. As mãos é aquilo que eu faço, e o coração é aquilo que eu sou. Não adianta apenas eu fazer sem eu ser. Eu devo ter as minhas mãos limpas, mas como fruto de um coração limpo. Não adianta eu ter boas ações, mas com um coração, com motivações, o motivo de minhas ações. Eu tenho ações, mas os motivos não são bons. E esse homem faz uma pergunta para Jesus, maravilhosa, mas com uma motivação muito equivocada. Ele diz assim, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai trabalhar em cima do campo dele. Jesus faz a pergunta para ele, olha, o que é que está escrito e como é que você interpreta? São duas coisas. Então você é um intérprete da lei. Então primeiro, o que é que está escrito na lei? E além de você saber o que é que está escrito, como é que você interpreta aquilo que está escrito? E aí esse homem, ele é uma espécie de uma foto da igreja hoje. Ele é uma foto nossa. Porque eu não conheço um grupo na terra que conheça mais o que está escrito do que a igreja. Eu não conheço um grupo, uma instituição na terra que sabe interpretar de forma mais correta o que está escrito do que a igreja. Não tem. Os melhores e os maiores apologetas da história não são pessoas que estão fora de uma instituição religiosa, são aqueles que estão dentro. Pega os nossos apologetas aqui no Brasil, por exemplo, não estou nem falando de americano, de europeus, de alguns africanos. Aqui do Brasil, os nossos apologetas, você pode colocar, nós temos alguns aí que às vezes aparecem na mídia, pode tratar de qualquer assunto com esses camaradas. Os ateus não suportam eles. Os movimentos que defendem certos tipos de comportamentos que estão contrário à palavra de Deus, não suportam esses apologetas, porque eles vêm com a palavra, eles têm respostas científicas, eles têm resposta da palavra, eles sabem o que está escrito, sabem interpretar muito bem o que está escrito, são os nossos representantes aí. A gente não fica envergonhado, pelo menos como apologetas, nós como igreja evangélica temos os melhores do mundo, e nós também. A gente sabe o que está escrito sobre namoro, sobre dízimo, sobre frequência, sobre comunhão, sobre perdão. A gente sabe tudo o que está escrito. A gente sabe também interpretar o que está escrito. A gente pega o que está escrito e diz, é assim, assim, assim. E esse camarada fez isso. Ele pegou um texto de Deuteronômio capítulo 8, juntou com Levíticos capítulo 19 e faz uma interpretação para Jesus. E ele diz para Jesus, olha como é que eu interpreto. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento.
e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Então Jesus olhou para ele e diz assim: joia, que bom, você interpretou corretamente. Essa é a nossa história. A gente não tem dificuldade de saber o que está escrito. A gente não tem, olha as nossas livrarias. A gente não tem dificuldade de interpretar aquilo que está escrito. A gente tem os melhores professores. Olha os nossos seminários, as universidades cristãs, os professores, são os the best, são os melhores. Só que a gente tem o mesmo problema que esse camarada. Jesus disse para ele: você respondeu corretamente, então faça isso e você viverá. Esse é o nosso problema. Nosso problema não é saber o que está escrito, porque isso a gente sabe. Nosso problema não é interpretar o que está escrito, porque isso a gente faz com excelência. Nosso problema é viver isso. A gente não consegue colocar em prática. O Evangelho não vira parte da gente, não encarna na gente, não cria raízes dentro de nós. O Evangelho é uma prática dentro de templo, dentro de 4 paredes. A gente não consegue ser o Evangelho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, com vizinhos drogados, com meninos de rua, com pessoas que estão vivendo longe de Deus, com ateus. A gente não consegue ser luz, a gente não consegue ser sal, a gente não manifesta o bom cheiro de Jesus, a fragrância de Jesus, a não ser quando a gente está assim, aqui, reunido, aqui está tudo legal, porque a gente está em um ambiente religioso. Mas se a gente é colocado debaixo de pressão, em um ambiente em que as pessoas não precisam nem abrir a boca, só no olhar já se percebe que há uma diferença enorme de trevas e luz, e que é ali que você precisa ser luz, a gente pega a luz e coloca debaixo do alqueire. Jesus disse: não se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire. Uma luz se acende para colocar no velador, é para iluminar as pessoas. O alqueire era um lugar, era um negócio que você usava para comércio, para medir grãos. Então não pode usar o sistema desse mundo para esconder a luz que Deus colocou em nós. Nós fomos chamados para ser colocados no velador. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ela é um norte, ela é uma saída. Uma pessoa perdida numa floresta, de repente olha para uma montanha e vê as luzes, ela não está mais perdida. Mas a gente tem dificuldade de ser isso. Jesus disse: faça isso. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Porque tudo se resume nesses 2 mandamentos, disse Jesus. Em Mateus capítulo 22. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você está guardando. Basta ler Gálatas capítulo 5, 22. É o fruto do Espírito: o amor, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio. Tem a ver com Deus, e tem a ver com o próximo, e tem a ver consigo mesmo. E aí Jesus disse: contra essas coisas, Paulo também diz, não existe lei. Você vai viver de cabeça erguida, de consciência limpa, porque não existe lei para isso, porque a prática disso é o cumprimento da lei. E aí versículo 29, que é o outro problema de todos nós, ele querendo justificar-se. Esse é o nosso problema. A gente sempre procura uma justificativa. A gente fez isso porque o meu esposo fez aquilo. Eu fiz isso porque a minha esposa fez aquilo. Eu fui e fiz e realizei e toquei porque o patrão, porque o filho, porque o pai, porque o avô, ou porque é uma maldição hereditária, ou o culpado foi o tataravô, o bisavô, o avô, o pai. A gente sempre tem um bode expiatório. A gente sempre procura uma desculpa
para tentar justificar alguns erros que acontecem na nossa vida, que a gente não consegue viver o Evangelho. A gente consegue crer no Evangelho, a gente consegue interpretar o Evangelho, a gente consegue entender o Evangelho, mas a gente não consegue praticar o Evangelho, e aí a gente tem que ter desculpas. E diante de Deus não existe desculpas. Diante de Deus tem que ter quebrantamento. Diante de Deus você tem que dizer: tu tens a razão o tempo todo. E se existe algum culpado, o culpado sou eu. Eu vivo no tempo. Eu sou uma pessoa em constante mudança. Deus não vive no tempo. Deus é atemporal. Tudo que está dentro do tempo muda, pode mudar. Por isso Deus não muda, porque Deus é atemporal, Deus é eterno. Agora eu e você estamos dentro do tempo Cronos, a gente muda para melhor ou muda para pior. O orgulho te muda para pior, o arrependimento te muda para melhor. Mas a gente pode mudar. Pode mudar para melhor, dizendo: eu fiz porque, eu fui porque, eu sou assim porque, meu pavio é curto porque, não levo desaforo para casa porque. Você pode passar a vida toda arrumando desculpa. E você sempre vai ser assim. Agora, quando você deixa a luz do Evangelho confrontar você, essa luz vai entrar lá nos porões mais escondidos do seu ser, e você vai ver alguns bichos lá que você não gostaria que fosse revelado. Mas quando a luz penetra lá, os bichos fogem, porque as trevas não podem resistir à luz. Só que a gente tem medo, e a gente se justifica, a gente se esconde. Então, ele querendo se justificar, ele fez mais uma pergunta para Jesus. E a pergunta dele é: então, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus, sabendo do que estava no coração desse camarada, e parece que hoje também a gente não sabe quem é o próximo. A gente pensa que o próximo é o irmão que está sentado do lado, ou o próximo é o meu cônjuge. Não, ele é seu cônjuge, é sua esposa, seu esposo, não é seu próximo. Ou o irmão que está na igreja. Não, esse é seu irmão, é membro do mesmo corpo. E a gente até hoje não entende quem é o próximo. E eu vejo muitas pessoas olhando para uma pessoa que está machucada e diz: tem que amar o próximo, como se o machucado fosse o próximo. A gente vê as pessoas sofrendo, e a gente diz: tem que amar o próximo, como que o que se estivesse sofrendo fosse o próximo. A gente herdou isso da tradição. Jesus então vai contar a parábola. Eu não vou ler para vocês porque vocês conhecem. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, que o espancaram e, despojando de tudo, deixaram semi-morto. E por ocasião, sem propósito algum, descia por aquela mesma estrada um certo sacerdote. Flávio Josefo dizia nos seus livros A Guerra dos Judeus que moravam em Jericó pelo menos 70 mil sacerdotes e levitas que tinham turnos de 12 horas cada e que eram revezados continuamente no templo em Jerusalém. Eles moravam em Jericó, ele estava indo para a casa dele. E o sacerdote, vendo esse camarada espancado, passou de largo. O sacerdote é o representante da religião judaica. O sacerdote, se você pegasse uma family tree, uma árvore genealógica, o nome dele estava lá. Porque ele só podia ser sacerdote se ele fosse da tribo de Levi e estivesse dentro da árvore genealógica. Esse cara estava. Esse cara estava lá na árvore genealógica. O nome dele estava lá, por isso ele podia ser sacerdote. E Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz que o sacerdote, ele é constituído por Deus para representar a fraqueza dos homens diante de Deus. Mas esse aqui diz: não, eu já fiz a minha parte. Eu já fui para o templo, eu já cantei, eu já ofereci sacrifícios, eu já queimei incenso, eu já auxiliei o sumo sacerdote, eu já acendi as lamparinas, já preparei os pães da proposição. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer dentro da minha religião. Eu sei trabalhar lá dentro. Aqui fora, quando eu vejo alguém assim, machucado, caído, sangrando, semi-morto, eu não sei o que fazer e acho que isso não tem nada a ver comigo.
Estou trabalhando para Deus. Eu já fiquei tantas horas no meu turno no templo. Isso não tem nada a ver comigo. E o texto fala que ele passa para o outro lado. O texto é muito claro. E passando de largo. Passou de largo. Diz o texto na minha versão que ele passou de largo, e tem algumas traduções diz que ele mudou de caminho, foi para o outro lado. Passar de largo é dizer, eu não tenho nada a ver, quanto mais longe eu estiver desse ser caído, é melhor para mim, porque eu não sei trabalhar aqui fora no mundo real, só sei trabalhar lá dentro. O levita, do mesmo modo, passou, se o sacerdote não se comprometeu, se o sacerdote não socorreu, se isso não importa ao sacerdote, muito menos a mim, que sou um levita. Então, eu não tenho nada a ver, e o texto diz que passou de largo também. Deixa eu dizer algo para você. Esses dois homens, os levitas e os sacerdotes, eles estavam, dentro do judaísmo, eles estavam habilitados para serem representantes de Deus. Mas eles não estavam, por Deus, habilitados para serem seus representantes. Eles eram representantes de Deus pela religião, mas eles não eram representantes de Deus pela autorização de Deus. Eles não eram representantes de Deus como se Deus dissesse, eu os escolhi para serem meus representantes. Eles eram representantes de Deus pela religião. Deixa eu explicar. Capítulo 17, 2 Reis, segundo Reis, os assírios vieram, levaram todas essas 10 tribos embora para a Síria. E o rei da Síria colocou na terra de Samaria mulheres e homens de outros povos, os caldeus, os povos da além do rio. Diz o texto que era uma miscelânea de povos pagãos que tinham seus ídolos. Pelo menos 5 nações foram colocadas no lugar onde estavam as 10 tribos de Israel. E tinha ficado alguns judeus no território de Samaria. E aí o texto vai dizer que esses judeus que tinham ficado, casaram-se com essas mulheres que vieram de outros povos. Neemias vai dizer no capítulo 13, que ele ficou muito bravo, porque quando ele chega lá, com permissão do rei Artaxerxes, para reconstruir as muralhas, e ele chega lá, ele percebe, ele vai querer falar em hebraico com as crianças, e as crianças não falavam mais o hebraico, as crianças não entendiam a linguagem de Neemias. Neemias falava a língua dos judeus, o hebraico, e as crianças diziam, a gente não sabe o que é que você está falando. O texto fala que eles falavam asdod, eles falavam asdodita, mas eram judeus. Mas eram judeus misturados. Aí o Neemias reconstruiu os muros, e aí veio Esdras para reconstruir o templo junto com Zorobabel e Josué. Vocês conhecem a história, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, esses profetas todos. E aí o Esdras é o escriba. E o Esdras começa agora, como o templo vai ser restaurado, então tem que fazer a genealogia dos sacerdotes e dos levitas que vão cumprir os seus turnos, para ficar 24 horas o templo funcionando em adoração, o fogo não pode se apagar, o tempo todo tem que ter sacerdotes e levitas lá. Então ele vai pegar e vai começar a escrever a árvore genealógica. Aí diz o texto, que quando chegaram os samaritanos para colocarem os seus nomes na árvore genealógica, para poderem serem sacerdotes e levitas, Esdras diz assim, vocês não podem. Por que nós não podemos? Porque vocês casaram-se com mulheres de outros povos, vocês contaminaram a linhagem de vocês, embora vocês são da tribo de Levi, mas a descendência de vocês não é mais uma descendência pura. Casaram-se com mulheres estranhas e tiveram filhos estrangeiros. Vocês não podem entrar na lista. Já existia uma pequena rixa por causa de Jeroboão com os descendentes de Davi. E aí ficou Samaria adorando outros ídolos. E
Judá adorava somente no templo. Já tinha uma rixa, agora aqui piorou. Porque agora nem para ser sacerdote, nem para ser levita serviam os samaritanos. Aí chegamos em João 4, versículo 8 e 9. Judeu não se comunica com o samaritano. João, capítulo 8, versículo 48. Eu dizia que é samaritano e que tem demônio. Para todo judeu, o samaritano era endemoniado. Leia Lucas capítulo 9. João e Tiago, apóstolo de Jesus, viram que os samaritanos não receberam Jesus. Não porque eles não quiseram que Jesus ficasse hospedado lá, porque diz a Bíblia que viram na face de Jesus que o seu propósito não era ter hospedagem, mas era ir direto para Jerusalém. Não é que eles não quiseram hospedar Jesus. Os samaritanos entenderam aquilo que os apóstolos não haviam entendido, diz em Lucas capítulo 9. Não quero pousada, eu vou passar direto. Por isso não prepararam pousada. Mas 2 apóstolos de Jesus se sentiram ofendidos e chegaram e disseram assim: Jesus, o Senhor quer que a gente faça como Elias? O Senhor quer que a gente ora para Deus mandar fogo do céu e torrar esses samaritanos todos? A gente faz um churrasco deles aqui agora. E aí Jesus tem que olhar para 2 apóstolos dele, 2 discípulos que ainda não eram apóstolos, mas estavam aprendendo com Jesus. Jesus teve que olhar para eles e dizer assim: vocês são endemoniados. Está em Lucas capítulo 9. Vós não sabeis de que espírito sois. O que está influenciando vocês não é o meu espírito, porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, o Filho do Homem veio para salvar o homem, salvar aqueles que estavam perdidos. Mas para você ter uma noção de como que judeu não gostava de samaritano, que para eles todo samaritano era endemoniado. E aí Jesus disse assim: passou o sacerdote, passou o levita, que segundo a religião judaica estão aptos para serem representantes de Deus, mas segundo Deus eles não estão. Mas passou um samaritano, que segundo a religião não pode de forma alguma ser um representante de Deus, mas segundo Deus ele pode ser o meu representante. Jesus disse que o samaritano, eu não vou me deter aqui, ele passou, ele parou, ele ia de caminho. Ele não era, você vai ler que o sacerdote e o levita ocasionalmente passaram por ali. Agora esse não, esse ia de caminho, ele tinha uma viagem. Então se tem um desses 3 que podia dizer assim: não posso parar porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma agenda, era o samaritano. Mas o samaritano viu o camarada e o texto diz assim: eu vou me aproximar dele. Aproximando-se dele, colocou óleo, colocou vinho, colocou sobre o seu animal de carga, levou para a hospedaria, tratou dele, e disse ainda para o dono da hospedaria: está aqui esse dinheiro, e se for necessário gastar alguma coisa a mais, eu te pago quando eu voltar. Mexe com o dinheiro, mexe com o bolso da gente, mexe com a agenda da gente, mexe com o nosso tempo, mexe com a nossa programação. Porque se o Evangelho não mexer com isso, a gente não conheceu o Evangelho. A gente pode conhecer qualquer outra coisa. A gente pode ter conhecido uma igreja evangélica, mas não um Evangelho. Porque o Evangelho vai mexer no meu bolso. O Evangelho vai mexer com o meu azeite, vai mexer com o meu vinho. O Evangelho vai mexer com o meu transporte. O Evangelho vai mexer com a minha comodidade, com os meus negócios. E aí esse samaritano fez, a gente conhece a história. E Jesus faz uma pergunta. E é nessa pergunta que está a revelação para a gente. Porque quem é o próximo para a gente? É aquele que está machucado. É o que está necessitado. É o que está ferido. E Jesus não diz qual desses 4. Jesus diz qual desses 3. Parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Então tira o salteador daí. O que caiu na mão do salteador. Tira o cara ferido da lista. Ele não está aí. Jesus pergunta qual desses 3. Então eu tiro o cara que está ferido, caído na beira da estrada. Então ele não é o próximo. Então o próximo tem que ser um desses 3. O próximo não é quem está ferido. O próximo não é quem está machucado. O próximo não é quem está necessitado. Nós herdamos isso da religião. Jesus diz: qual desses 3 parece ter sido o próximo? Então o sacerdote está excluído.
O levita está excluído. Só fica um. Que a religião jamais iria prová-lo, principalmente o judaísmo. O judaísmo só via coisa má no coração de um samaritano. Mas Jesus vai usar justamente a figura de um samaritano para um intérprete da lei, para desmontá-lo de sua religiosidade e para trazê-lo à consciência de que o evangelho não é um conjunto de doutrinas que eu guardo, mas é uma prática de vida. É Deus sendo presente em mim, através de mim e apesar de mim. É o mundo encontrando resposta em mim. Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? E aí o religioso, para não falar o samaritano, ele diz assim: é aquele que usou de misericórdia com ele. Aquele que usou de misericórdia com ele. Então disse Jesus, lembra que você queria saber o que fazer para herdar a vida eterna? Então vai, procede tu de igual modo. É isso. Então, próximo não é quem está caído. O próximo é quem se aproxima de quem está caído. O próximo não é quem está machucado. O próximo é quem se aproxima do ferido para curar suas feridas. O próximo não é quem está perdido. O próximo é quem se aproxima de quem está perdido. E aí? Nós vamos continuar passando de largo? Quais são as nossas desculpas? Tenho que estudar? Tenho que trabalhar? Tenho uma agenda? Tenho compromissos? Não tenho chamado para isso? Não fui chamado para isso? E a gente vai passando de largo a vida toda, como se esse compromisso fosse compromisso de missionários, de pastores. Jesus disse: vai lá, chega junto. Seja o próximo. Não fique mais perguntando quem é o meu próximo. Seja o próximo. Chegue junto. Você pode dizer à pessoa que está do seu lado: você tem que chegar junto. Daqueles que estão feridos, machucados, você tem que ser o próximo. Próximo é isso, é aquele que se aproxima. Porque eu posso ver um monte de gente ferida, machucada e não ser o próximo. A miséria deles tem que mexer no meu coração, que é a palavra misericórdia. A miséria que toca nas cordas do coração. Eu sou salvo hoje por causa da misericórdia de Deus, porque um dia minha miséria tocou nas cordas do coração de Deus. E aí veio Jesus e disse: bem-aventurados misericordiosos. E aí vem Pedro e diz: seja misericordioso. Aí vem Paulo e diz: revesti-vos de misericórdia. Aí vem Tiago e diz: exercei a misericórdia. Aí vem João e diz: sede misericordioso. Eu tenho 5 testemunhos no Novo Testamento que diz: seja misericordioso. Ou seja, assim como um dia a sua miséria tocou nas cordas do coração de Deus, e Deus, movido pela sua miséria, colocou o coração dele na sua miséria, que agora a miséria do mundo caído toque nas cordas do seu coração, e que você se sinta sensibilizado e coloque o seu coração na miséria das pessoas. Não seja como um religioso: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu não sou como os ladrões, nem sou como os malfeitores, e muito menos eu sou como esse publicano pecador. Esse é o cara que a religião diz está aprovado. Mas Jesus disse: não serve para nada. O publicano batia no peito, em cima do coração, onde tem as cordas do coração. Fazia o coração pulsar. Que ele sabia que o bater no peito não era para se gloriar, era para dizer: tem misericórdia de mim, assim como eu bato no meu peito e as cordas do meu coração tremem, que a minha miséria mexa com as cordas do teu coração, Deus. Tenha misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus disse: sabe aquele primeiro que a religião aplaude? Perdeu tudo. Mas sabe esse que não tem valor algum para a religião e que bateu no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador? Jesus disse: esse voltou para casa justificado,
Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você. Eu sei que essa palavra não é para todas as pessoas aqui. Eu conheço muitas pessoas aqui. Eu sei que essa palavra é uma palavra forte, uma palavra um pouco desafiadora, mas é o que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer porque a tua graça nos alcançou. Tudo aquilo que tinha que acontecer para a gente te conhecer, o Senhor fez. Nós sabemos o que é fazer o bem. E nós sabemos fazer o bem. E pedimos a capacidade do teu Espírito para fazermos o bem. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Diz a tua palavra. Por isso, não fazer o bem é tão mal quanto pecar. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e vocês não me cobriram na prisão e não foram me visitar. Então não é a respeito do que essas pessoas fizeram, mas é a respeito daquilo que elas deixaram de fazer. Ajuda-nos, Senhor. O problema daquele sacerdote não é aquilo que ele fez no templo, mas é aquilo que ele deixou de fazer do lado de fora. O problema daquele levita não é aquilo que ele fez no templo, é aquilo que ele deixou de fazer por lá de fora. Guarda a gente, Senhor. Ajuda-nos, como diz em Isaías 1,17, aprendei a fazer o bem. Nos ensine a praticar o bem. Com a visão de que haverá desdobramentos eternos. E que essas pessoas com quem nós estamos tratando também têm uma alma eterna. Guarde-nos, ajuda-nos a bater no peito hoje e dizer: tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. Esta é a tua palavra, nós a recebemos em nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus.